Olá! Hoje a gente vai começar a cobertura dos principais desfiles de moda internacionais, né? São 4 desfiles principais: Milão, Paris, Londres e Nova York. E a gente vai começar por Milão, onde estão as marcas de luxo mais conhecidas e geralmente as marcas que mais ditam tendência no mundo da moda. Então a gente começa com o desfile da Versace, né? Que trouxe uma inspiração bem forte dos anos 2000. A marca começou com o desfile em preto, né? Com bastante cutout, que é essa parte do corpo à mostra, né, bastante fenda, bastante recorte, que é uma tendência bastante forte dos anos 70 também. A gente tem a cintura baixa bastante proeminente, a gente tem o maxi cinto também aparecendo, o tomara que caia. A gente tem algumas questões com franja, não no sentido country, mas no sentido mais dos anos 2000 mesmo. A gente viu ela explorar bastante o tom lilás, né, a gente viu bastante peças nesse tom. E também, por último, a gente tem o slip dress, que foi um grande marco também dos anos 2000, foi bastante utilizado. Já era utilizado bastante nos anos 90, mas nos anos 2000 continuou usando. E a exploração do tecido cetim, né? Tipo, o cetim vai ser um tecido bastante usado na próxima temporada. Várias marcas apostaram no cetim e o slip dress volta com tudo, né? Então a Donatella realmente apostou bastante nessa questão dos anos 2000, trazendo uma questão um pouquinho mais moderna, um pouquinho mais atual, com inspiração bem forte dessa década. Depois a gente tem o desfile da Miu Miu, que resolveu apostar na moda utilitária, né? Que são aquelas peças que vêm com bastante bolso, né? Bastante fivela, tipo... Utilitário, teoricamente, são espaços dentro dessa peça que vão facilitar a sua vida, principalmente na questão de bolso, né? Tipo, onde você pode carregar muita coisa com você. Então, a Miu Miu explorou bastante essa questão dos bolsos, né? Os bolsos bem grandes, bem salientes nas peças, misturado, claro, com um pouco de requinte, um pouco de refinamento, né? São peças que elas tendem para o clássico, mas ao mesmo tempo vai para esse lugar do gorpcore. Se você não sabe o que é gorpcore, tem um vídeo meu explicando o que são cores na moda, né? Onde eu falo sobre essa tendência, que é a tendência do montanhista. Então são peças que tem bastante dessa questão do utilitário, né? Que são peças geralmente que tem bastante bolso, bastante zíper, e algumas peças dela inclusive com fivela esportiva aparecendo nos tops, nas blusas, né? De uma forma bastante minimalista e bastante elegante. Bem interessante o desfile da Miu Miu, trazendo essa tendência forte do gorpcore, que era uma tendência dos anos 2000, e de uma forma repaginada também, de uma forma um pouquinho mais elegante, um pouquinho mais clássica, não tão street, uma coisa um pouquinho mais do cotidiano moderno, mas no sentido mais elegante, mais refinado. Bom, aí a gente teve o desfile da Gucci, que foi o grande show, assim, dessa temporada, eu acho, italiana, né? Foi um dos desfiles que mais teve destaque justamente por conta de uma curiosidade que o diretor de criação trouxe. Porque, assim, teoricamente, esse diretor de criação, ele tem um fascínio com gêmeos, né? E eu acho que a mãe dele é gêmea, né? Tem uma irmã gêmea, alguma coisa do gênero, uma tia, alguma coisa assim. E ele tem um fascínio por gêmeos, né? Então, como que era o desfile? O desfile, ele era dividido em 2 partes, a plateia ficava... uma parte do lado direito, uma parte do lado esquerdo, e no meio havia uma espécie de cortina preta dividindo a passarela, né? Então as 2 partes da plateia viam o desfile exatamente a mesma coisa, as mesmas peças, os mesmos modelos, de uma forma, entre aspas, duplicada, né? Só que a plateia não estava enxergando o outro lado da plateia, então eles não sabiam o que estava acontecendo do outro lado. Quando eles derrubaram a cortina divisória do meio, né, eles perceberam que eles estavam vendo o mesmo desfile de uma forma duplicada, com os mesmos modelos e as mesmas peças, causando uma certa curiosidade, um certo furor assim na plateia. E na verdade o diretor de criação usou irmãos gêmeos idênticos com as mesmas peças, onde eles se alinhavam, né, no final da passarela e caminhavam de mão dadas, para a gente ver a coisa duplicada, vamos dizer assim, né? Então foi um show à parte, assim, o desfile da Gucci nesse sentido, foi bem interessante, o pessoal gostou bastante. E as tendências da Gucci, né, geralmente estão sempre, assim, nesse universo dos anos 70, né, nesse universo retrô, assim. Ultimamente a Gucci tem apostado bastante nesse tipo de estilo, continua com esse tipo de estilo, né, bastante referência dos anos 70, principalmente da parte vitoriana, né, que a gente tem aquelas golas com volume, aquelas gravatinhas e coisas do gênero. A gente tem também a estamparia psicodélica, que é uma característica bastante forte dos anos 70. A gente tem a parte disco, né, que é a parte onde vai o brilho, onde vai o paetê, onde vai o cetim brilhante, né, onde vão as peças com mais decote e tudo mais, são as peças dos embalos do sábado à noite, vamos dizer assim. E ele trouxe também a parte boho, né, a parte hippie dos anos 70,
que seria mais ou menos um boho chique hoje em dia, e trouxe também o aspecto indiano do boho chique, então algumas estampas com características indianas. Outra coisa que eu achei interessante que ele trouxe, que eu acho que é uma referência que voltou muito fortemente nos anos 2000, não sei se ela foi utilizada antes, mas foi a moda japonesa, né? Então, a moda japonesa, não só a parte de kimono, como outras peças, né, como blusas e vestidos bem característicos de época da cultura japonesa, foi incorporado nesse desfile. Eu lembro que isso usou nos anos 2000, eu lembro que vendia bastante essas bolsas orientais, assim, de cetim, né, com estampa da cultura japonesa. Foi uma moda na época, não sei se foi uma referência que ele quis trazer dos anos 2000. Ele trouxe uma coisa ou outra, né, ele trouxe a calça cintura baixa, bem baixa, com o whale tail, né, que eles chamam, que é tipo a calcinha aparecendo, principalmente na parte de trás, que parece um rabo de baleia. Então ele trouxe algumas referências, trouxe essa questão meio que da cinta-liga, entre aspas, né? Só que ele colocou essa cinta-liga ligando uma calça de alfaiataria, porque a cinta-liga também é uma coisa que tem aparecido bastante nos desfiles, né? E ele trouxe também o animal print, que também é uma forte tendência aí, provavelmente, para os próximos anos, para as próximas temporadas, né? A gente nunca sabe se realmente vai pegar ou não, mas as marcas têm apostado bastante no animal print, então veio bastante forte com a Gucci. E uma das questões que eu acho bastante interessantes na combinação dos looks, né, no styling do desfile, é que você vê peças, por exemplo, que são clássicas, né, do vestuário japonês, né, peças bastante tradicionais com uma quebra, por exemplo, com uma bota de cobra, né, de lantejoula. Então tem essas questões, assim, essas nuances que eu achei bastante interessante no desfile dele, essas composições, essas mesclas bastante ousadas, né, entre uma coisa mais tradicional, mais clássica e uma coisa mais moderna, mais brilhante, enfim, uma coisa bem high-low, assim. Achei bem interessante o desfile da Gucci desse ano. Bom, depois a gente teve o desfile da Bottega Veneta, né, eu sempre achei que era Veneta, mas teoricamente o certo é Veneta. Então o desfile da Bottega foi bem interessante também, porque parecia um desfile de roupas casuais, normais, assim, do cotidiano, né, teoricamente nada muito diferente. E aí a gente vê, por exemplo, a Kate Moss, né, usando uma camisa teoricamente de flanela e uma calça jeans, e depois a gente vem a descobrir que essas duas peças são feitas de couro, né? É impressionante o trabalho e a tecnologia que eles têm em cima da questão do couro, né? A Bottega é bastante conhecida por conta daquela bolsa de couro trançada, né? É uma característica, uma especificidade da marca. E eles trouxeram alguns itens, algumas peças com esse tipo de trabalho no couro que dá a impressão da roupa casual, do jeans, da flanela, enfim, da camiseta, da camisa. E na verdade são peças de couro, assim, bem curioso, bem interessante o desfile da Bottega. Depois a gente teve o desfile da Diesel, né? A Diesel é uma marca que foi muito famosa nos anos 2000, uma marca de jeans italiana bem interessante, assim, e ela ficou bastante caída nos últimos anos, né? Tipo, não se falava muito da Diesel, principalmente em desfiles de moda e coisas do gênero, né? E a Diesel, agora com essa tendência forte dos anos 2000, ela voltou com tudo, principalmente o ano passado, mudaram, acho que o diretor de criação, e ela vem bem forte no cenário, né? Então, uma das características dos anos 2000, né, do jeans era a calça jeans cintura baixa, e também essa combinação do jeans com jeans, né? Então você usar jaqueta jeans com calça jeans ou camisa jeans com calça jeans, isso está bastante em alta, bastante forte. A gente tem um casal que representa bastante isso nos anos 2000, que foi a Britney Spears com o Justin Timberlake, né? Eles foram numa premiação vestidos inteiramente de jeans. Isso ficou marcado na história da moda e isso é bastante explorado pela marca, principalmente nessa questão dessa tendência forte dos anos 2000. Eles vêm com algumas releituras, algumas coisas diferentes, por exemplo, calças cargo gigantescas, ou então peças que parecem customizadas, né? Parece que usam restos de jeans assim para compor a peça, parece um upcycling, alguma coisa nesse sentido. Então a Diesel vem se destacando bastante nesse sentido de realmente repaginar a marca, repaginar totalmente, né? Tipo, o estilo e trazer o jeans bem fortemente para o cotidiano. Uma das coisas que são interessantes são as lavagens de jeans também, né? Porque nos anos 2000 se usava muito algumas lavagens mais esverdeadas, mais amareladas, né? Tipo, eram lavagens um pouco diferentes daquilo que a gente está acostumado, então isso volta também bastante forte nos desfiles da Diesel e também de algumas outras marcas. Bom, aí a gente tem o desfile da Prada, né? Que apostou bastante no cetim, né? Foi uma coleção assim quase que inteira no cetim.
e na seda, né? Tem bastante transparência e coisas do gênero. São peças que vieram bastante minimalistas, assim, bastante monocromáticas também. E eu acho que o destaque que tem para esse desfile da Prada é esse macacão de camisa de alfaiataria, né? Que teoricamente seria uma tricoline, mas eu não sei se é esse mesmo tecido. Mas geralmente a camisa de alfaiataria é feita de tricoline e o macacão inteiro feito dessa camisa, né? Eu achei bem interessante, eu nunca tinha visto alguém trabalhar dessa forma, pensar nessa ideia, né? E eu achei bem legal a Prada trazer essa questão. Com cores mais sóbrias, né? Eles vieram com uma pegada assim bem minimalista e apostaram bastante no slip dress, bastante no cetim, como eu estava falando. Bom, aí a gente tem a Moschino, né, que é uma marca que é completamente contra a cultura, vamos dizer assim, uma marca completamente fora do padrão, divertidíssima, né? Eu acho que é uma das marcas que mais se destaca justamente pela criatividade. A Moschino tem licença poética para fazer o que eles quiserem, assim, e as pessoas esperam isso, esperam essa criatividade, essas roupas diferentes, né? Então a gente já viu de tudo na Moschino, né? Tipo, tudo vira moda na Moschino, desde você sair vestido de cachorro quente, assim, até, né, sair vestido de, sei lá, de panela, né? Eles têm uma criatividade assim que eu acho incrível, eu acho muito divertido. Eles realmente brincam, né, com a moda. E esse ano não poderia ser diferente, né, desse desfile. Esse desfile parecia uma festa na piscina, né? Tipo, as modelos vieram com peças infláveis, né? Muitos detalhes infláveis nas peças, inclusive com uma referência como se fosse boia de piscina, literalmente, né? Então, realmente foi um festival de boias de piscina, de boia inflável, enfim, coisas do gênero, né? Eu achei que ele trouxe um pouco a pegada da mulher dos anos 80, né? Com esses tailleurs e esses chapéus grandes e tudo mais. E teoricamente o diretor de criação se inspirou nessas boias aí que a gente viu e tudo mais nos desfiles, né? Ele diz que a frase que ele mais escuta é que as coisas estão muito inflacionadas, ou seja, tá tudo muito caro. Então ele usou, né, a palavra inflação para inflar teoricamente a roupa, a moda, né? Tipo, uma forma de comunicar teoricamente como as pessoas se sentem, né? Tipo, de que tudo está inflacionado ou inflado ou alguma coisa do gênero. Ele trouxe essa ideia para a coleção. E outra coisa que ele falou interessante é que ele fala que ele sente que a gente está afundando de uma certa forma, né? Então, a moda, teoricamente, seria alguma coisa que salva a gente, né? Ou então a gente está procurando algum tipo de salvação ou alguma coisa nesse sentido. Então, a ideia criativa dele foi baseada nisso. E ele trouxe também algumas referências daquela moda praia italiana, né? Principalmente de Positano, que tem aquelas roupas listradas, né? Aquela coisa toda. Tem algumas coisas no sentido do taierzinho, que ficou bastante famoso pela Chanel, né? Ele tem algumas referências também. Eu senti que é uma referência bem forte dos anos 80 nessa parte. Bom, aí a gente tem a Blue Marine, né? Que é uma marca que teve bastante destaque, principalmente o ano passado, né, com uma coleção onde eles apostaram bastante nos anos 2000, enquanto a grande maioria das outras marcas estava apostando bastante nos anos 70, né? A tendência dos anos 70 estava muito forte com praticamente todas as marcas, e a Blue Marine foi uma das marcas que apostou fortemente nos anos 2000 e ganhou bastante destaque o ano passado. E esse ano eles voltaram com essa mesma tendência, né, dos anos 2000, com calças muito baixas, muito aposta no jeans, né? Uma coisa ou outra da moda gótica, né? A gente vê bastante crucifixo também na passarela, né, tipo na coleção deles. E, teoricamente, o diretor de criação se inspirou numa obsessão que ele tem com o filme A Pequena Sereia, então ele quis trazer esse universo de sereia e tudo mais para a coleção também. Então a gente pode perceber isso principalmente na parte de cabelo, né, na parte de produção das modelos e também na forma como as roupas terminam, né? Então a gente tem algumas saias e vestidos que tem aquela cauda semelhante à sereia, a gente tem algumas calças também que tem essa parte de volume, essa parte de babado, lembrando também a cauda da sereia. Então foi um desfile bastante interessante. Ele também explorou bastante essa lavagem mais esverdeada, mais amarelada dos anos 2000, né? Bem característico. E ele também explorou bastante as taxinhas, né? Que também é uma coisa bem forte dos anos 2000. O desfile da Dolce & Gabbana foi meio que uma surpresa para todo mundo, né? Porque teoricamente esse desfile ele foi de uma curadoria da Kim Kardashian, né? Então, teoricamente o desfile ele foi baseado num acervo pessoal da Kim Kardashian. Teoricamente ela tem 20 anos de peças que ela foi colecionando e comprando da Dolce & Gabbana. Inclusive ela fala que ela possui peças que a Dolce & Gabbana não tem no acervo vintage deles, né? Então ela teria esse acervo vintage muito interessante, né? Que teoricamente é de 87 a 2007. E a marca repaginou esses modelos, né, essas peças que ela tinha dessa época e trouxe uma coleção inteira baseada naquilo que ela comprou, naquilo que ela consumiu.
Obviamente eles estão com uma parceria com as Kardashian já tem um tempo, né? Principalmente a partir do casamento da Kourtney Kardashian, que elas foram praticamente patrocinadas pela Dolce & Gabbana, tava todo mundo de Dolce & Gabbana e principalmente uma pegada bastante gótica, que é uma vertente que estava sendo bastante explorada, como eu falei, dos anos 70. Então essa parceria da Dolce & Gabbana com as Kardashian está forte já desde o casamento da Kourtney, né? Não que não tenha sido outras vezes, em outros momentos, obviamente eles já tiveram outras parcerias, mas mais fortemente no sentido do comercial, né? No sentido da publicidade, eu acho que mais a partir do casamento da Kourtney. E agora com esse desfile, essa curadoria da Kim Kardashian. Inclusive a Dolce & Gabbana é bem polêmica, né, em algumas questões, e principalmente por conta do vídeo chamada da Kim Kardashian, né? Porque a Dolce & Gabbana teve um problema muito sério na China com um vídeo que eles veicularam, né, de uma chinesa comendo comida italiana com hashi. Os internautas chineses acharam aquilo um desrespeito, né, consideraram aquilo como racismo e tudo mais, tipo uma afronta, vamos dizer assim, à cultura chinesa. A Dolce & Gabbana obviamente retirou do ar, né, pediu desculpas para a população, uma série de questões. Só que eles veicularam um filme, né, tipo da Kim Kardashian comendo macarrão de uma forma muito semelhante a esse vídeo que já tinha sido veiculado. A gente não sabe teoricamente se tem alguma coisa a ver, né, se algum tipo de crítica, algum tipo de sátira. Algumas pessoas levantaram essas questões na internet, então tem essas questões polêmicas por trás, né, da marca, que estão em cima da marca e tudo mais. Então esse vídeo campanha da Kim Kardashian deu o que falar e as pessoas automaticamente associaram, teoricamente, essa questão obscura da Dolce & Gabbana, né, nessa questão. Mas é isso, né, tipo, a gente não sabe teoricamente o que aconteceu, mas essa é a polêmica que está por trás desse desfile. Bom, eu queria falar da Ferrari, que é uma marca da Ferrari, né, da Ferrari automobilística, que resolveu investir na moda, né? Eu acho que eles estão no mercado há uns 2 anos no máximo. Eu acho que eles surgiram no ano da pandemia ou em 2021, alguma coisa assim, e trouxeram a moda para as passarelas de fato, né? E geralmente a inspiração deles está muito voltada para essa questão do automobilístico mesmo. Então são roupas muito interessantes, muito modernas, para o dia a dia mesmo, uma roupa mais street e principalmente com essa influência do automobilístico, tipo macacão, né? Entre outras peças bastante esportivas, né? Eu acho bem interessante as coleções da Ferrari, eu particularmente gosto muito, por isso que eu quis falar aqui um pouquinho, porque pouquíssimas pessoas falam da Ferrari no sentido do mundo da moda, né? Eu gosto dessa aposta, eu gosto do que eles têm feito e eles continuam apostando nessa moda mais street, mais de rua e com essas características mais automobilísticas. Isso não mudou muito, mas eu senti uma pitadinha de anos 2000 aqui, porque eles colocaram um pouco da moda militar, colocaram um pouco da camuflagem, né? Que foram tendências dos anos 2000. E algumas coisas utilitárias, então eu achei que tem uma referência bem mínima, mas basicamente é isso. Bom, aí a gente tem a Alberta Ferretti, né, e eu senti que ela teve embora ela não tenha falado nada sobre isso, eu senti que a referência dela foi bem forte dos anos 70 ainda. Ela trouxe cores bastante quentes, né, ela apostou bastante na organza, no chiffon, e ela trouxe uma moda bem cotidiana, bem moderna, mas ao mesmo tempo com algumas referências dos anos 70 como o cutout, né, bem característico dos anos 70 em alguns modelos. E ela trouxe também o crochê, né? Ela trouxe esse handmade voltado um pouco mais pro étnico. Daí é um étnico meio boho chique, né? Aquela coisa toda que se usou bastante em 2010, mas que tá bem presente também ali na coleção dela, né? Então é uma coleção interessante, uma coleção bonita, que eu acho que vale a pena ficar de olho, eu acho que vale a pena acompanhar. Bom, aí a gente tem Roberto Cavalli, né, que teoricamente a inspiração foi no Hollywood dos anos 40 e 50, a gente vê bastante coisa dos anos 70 também nessa coleção dele. Aí a gente teve um destaque bem forte para Animal Print, né, que ele colocou bastante, essa questão do cutout também muito forte, bastante característica dos anos 70. E aí a gente tem algumas referências ali que a gente vê realmente que são dos anos 40 e 50, né? Algum tipo de padronagem no sentido da estética das estampas, né? Das saias, dos vestidos. Inclusive, ele trouxe um modelo que é tipo um short saia, né? Um shortinho na frente, uma saia bem volumosa atrás. Porque, teoricamente, a saia mullet tá voltando, né? Que era uma característica dos anos 2000. Ela tá voltando bem fortemente também. A gente tem visto bastante nos desfiles de moda internacionais. Então, pode ser alguma coisa nesse sentido também. Ou seja, essa coisa da moda da saia curta na frente e comprida atrás, né? Tipo, voltar a ser tendência, voltar a ser moda, e estava presente no desfile dele. Aí a gente tem a Missoni, né? Onde, teoricamente, o diretor de criação disse que a inspiração foi na mulher sexy minimalista dos anos 90, mas eu não vi praticamente nada dos anos 90 na coleção. Para mim, é uma característica muito forte dos anos 2010, onde se usou bastante
a moda étnica, né? A estampa étnica. Você vê a estampa, assim, de diversas formas em praticamente todos os modelos. Sim, de uma forma mais minimalista no sentido da costura, né? No sentido de como essas peças foram feitas, né? Elas não têm muita estruturação, aquela coisa toda, elas são mais fluidas, mas tá mais para mulher de 2010 do que teoricamente para mulher dos anos 90, né? Mas é isso, assim, muito fortemente essa estampa. E a outra parte da coleção praticamente ficou pela questão da transparência, aí sim conversa com o que ele tá falando, né, sobre esse sexy minimalista dos anos 90, mas também de uma forma muito fluida, que não era muito essa característica nos anos 90. Bom, a gente tem o desfile da Fendi, né, que aí foi o desfile mesmo da coleção da Fendi, porque, como eu expliquei no vídeo Sex and the City, os anos 2000, a Fendi fez um desfile do aniversário, né, da comemoração de 25 anos da Bolsa Baguette, que foi bastante interessante. Foi um desfile que eles fizeram em Nova York. Se você não acompanhou, tem aqui no canal, nesse vídeo, né, que eu vou colocar aqui pra vocês. E teve o desfile de Milão. Então esse desfile de Milão, eles também apostaram bastante nessa moda utilitária, nessa coisa da calça cargo, com bolso e coisas do gênero. Eles apostaram bastante no cetim, né? O cetim realmente, como eu falei, é uma grande tendência para as próximas temporadas. Uma pegada mais minimalista, né? Tipo, super monocromática. E basicamente isso, assim, sem muitas novidades, sem nada muito, né, diferente assim, mas trouxeram essa linha, essa questão, como eu falei, mais minimalista e principalmente apostando bastante no cetim. Bom, então esse foi o resumão, né, da semana de Milão, com as principais marcas, né, as marcas mais conhecidas ou as marcas que mais têm expressividade e realmente geram tendência, né, no mundo da moda. Obviamente não tem como falar de todas, porque é uma lista gigantesca de marcas, né, não dá pra falar de todas. Então eu falei das principais, mas para vocês saberem mais ou menos o que tá vindo por aí, no sentido de tendência, né, de novidade. Não necessariamente essas coisas que a gente vê nas passarelas pegam, né, entre aspas, na sociedade, né, no sentido de tendência de moda. Nem tudo pega, às vezes a coisa demora um pouco para pegar também. Mas enfim, são essas as referências que a gente tem, né, pra gente ficar de olho, que é o que geralmente dita grandes tendências aí para os próximos anos, tá bom? Então era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta, coloca aí embaixo qual desfile você mais gostou, qual que você achou mais interessante. Se inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? E é isso, um beijo grande, tchau!